Paralisação dos deputados e dos senadores lá na Câmara dos Deputados ficou conhecida como motim dos deputados, ou seja, queriam destituir o capitão, não o Bolsonaro. O capitão da Câmara seria o Hugo Mota. Detalhe, o Hugo Mota já está meio impaciente, já está mostrando que o comando da Câmara está dando muita dor de cabeça, então tá difícil controlar os caras. E aí, a oposição e a própria base também, veem no Hugo Mota uma figura mais fraca, estão pressionando o Hugo Mota e, inclusive, foram atrás de quem eles ainda consideram líder, o Arthur Lira. E o Mota parece que realmente está começando a ceder à pressão da oposição. A oposição ontem começou a fortalecer o Hugo Mota. Eu até fiz o último editorial, onde eu disse que o Sóstenes Cavalcante, ele disse que pedia perdão ao Hugo Mota e que agora quer caminhar junto ao Hugo Mota. Mas por que dessa caminhar juntos com o Hugo Mota? É o seguinte, parece que o Hugo Mota começou a ceder um pouco mais. Ele voltou atrás e disse, olha, pode ser que a gente pauta a anistia sim. Só que eu não vou tomar essa decisão sozinho. Eu vou jogar para os líderes. O que os líderes decidirem será assim. Ou seja, a anistia está mais próxima do que já esteve até agora. Não vamos dizer que vai acontecer, mas está mais próxima do que nunca. O Mota, inclusive, mostrou até que está se alinhando um pouquinho ao pronunciar sobre a prisão do Bolsonaro, mesmo que sem citar direto, né, o fato da prisão do Bolsonaro, disse que a defesa deve ser preservada. Então, dentro da Câmara dos Deputados, temos a discussão da anistia e a pressão sobre o Hugo Mota. Do outro lado, temos a pressão agora por impeachment. Inclusive, impeachment do Alexandre de Moraes. Mas para o impeachment do Alexandre de Moraes acontecer, primeiro precisa passar pelo Davi Alcolumbre, que ontem disse que nem com a assinatura dele próprio o impeachment não vai andar. Ele disse, não, nem com 81 assinaturas eu não pauto esse processo de impeachment. E agora, ele virou o alvo. Por exemplo, o Nicolas Ferreira começa a articular para que os senadores se sintam, né, simplesmente humilhados pelo Davi Alcolumbre e peçam impeachment do Davi Alcolumbre. Mas não para por aí. Além do impeachment, tem a questão também, né, da lei Magnitsky, ou seja, há uma articulação para que o Donald Trump entenda que, caso o Davi Alcolumbre não paute a lei Magnitsky, não paute o impeachment, a lei Magnitsky pode ser aplicada contra o Davi Alcolumbre. Então, aquilo que o Hugo Mota, que o Davi Alcolumbre pode defender, que é o Alexandre de Moraes, não pautar o impeachment, pode se virar contra o próprio Alcolumbre. Aí até o UOL pulou fora do barco. A UOL já defendeu o impeachment do Alexandre de Moraes. A UOL reconheceu abuso de poder como a ponta do iceberg necessária para o impeachment do Alexandre de Moraes. Várias repercussão, né? O próprio Beraldo falou sobre esse caso do impeachment, o André Marsiglia, que hoje é um dos constitucionalistas bem respeitados do Brasil, e aí chegou-se a um ponto mágico que nunca tinha acontecido. A ideia é que se chegasse pelo menos a 41 assinaturas pelo impeachment do Alexandre de Moraes, o que configuraria, né, a maioria do Senado. Segundo informações do Paulo Mansur, já contam com 50 assinaturas pelo impeachment do Moraes. Isso não quer dizer que o impeachment vai acontecer, mas quer dizer que a pressão já cresceu. E aí, por fim, o Tagliaferro, que é o ex-assessor do Alexandre de Moraes, disse que já apresentou provas suficientes na União Europeia e que, se necessário for, já tem provas robustas para fundamentar o impeachment dos ministros do Supremo no Brasil. E aí, depois de acuados, os ministros ameaçaram reagir contra o Congresso, o que causou, né, um burburinho onde até a Globo saiu contra os ministros em ataque aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Deu para você entender o tamanho do buraco que está enfiada a política brasileira, né? Então vamos entender tudo isso. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter aqui você. E, antes de mais nada, se você busca um canal que vai fazer análise assim com seriedade, sempre buscando fontes seguras, então
seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal. Bora bater a nossa meta, chegar a 2 milhões de seguidores antes do dia 7 de setembro. Será que a gente chega lá? Vamos lá, tô com fé, hein? Bora pra cima e vamos de matéria. Vamos lá, pessoal. O Hugo Mota achou que seria mamão com açúcar encarar a Câmara dos Deputados num dos momentos mais turbulentos da história do Brasil, onde a gente tem um presidente da República que, cá entre nós, é o típico cara que mira o iceberg só para ver o navio afundar. O Hugo Mota já demonstrou um pouco de impaciência, sinal de cansaço no comando da Câmara. No auge da crise com a bancada da oposição, né, a bancada bolsonarista do Congresso lá na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara cobrou respeito ao cargo, disse que se for preciso vai até pressionar os aliados do Bolsonaro, que não vai ficar assim, que vai tomar medidas, né, contra a oposição e que ele já se sente cansado de ter que enfrentar tudo isso. O negócio é que grande parte, né, tanto da oposição quanto da base do governo, acham o Hugo Mota um presidente fraco. E aí aconteceu uma coisa interessante. A oposição sentiu que o Hugo Mota já está cedendo. Começou a pressão e disse, olha, nós temos dois caminhos. Começarmos a selar acordos ou continuar no embate que a gente vai encarar até o final. A gente vai até o fim. E aí tiveram que ir atrás do Arthur Lira. Isso mostrou fraqueza do Hugo Mota. Ter que ir atrás do antigo líder para poder apaziguar. Após procurar Lira, a oposição agora fala em fortalecer o Hugo Mota, né? Então a oposição encarou a possibilidade agora de fechar com o Hugo Mota se o Hugo Mota pautar a anistia. Após ocupar a mesa diretora, na Câmara dos Deputados por 30 horas, né, e recorrer a Arthur Lira para solucionar o impasse, a oposição agora fala em fortalecer o atual presidente da casa, Hugo Mota, que é do Republicanos. A estratégia tem por trás a avaliação de que, embora não tenha fechado qualquer acordo para pautar a anistia ao 8 de janeiro, com o fim do foro privilegiado, Mota será a peça-chave no enfrentamento do Supremo Tribunal Federal. O Mota se sente fraco com o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não é fácil você administrar, né? Ou seja, ser líder de pessoas que temem mais um outro do que você. Você pode ser derrubado a qualquer momento. Então eles já começam a sentir que o STF se torna um empecilho. A própria Globo News falou que o Hugo Mota vem perdendo toda a credibilidade e a oposição, se for esperta, vai saber explorar isso. É aquele negocinho, né? Do Sóstenes Cavalcante. Ontem a gente até assustou, porque o Sóstenes Cavalcante falou, Mota, me perdoa, nós podemos agora ser aliados, perdoa, eu me excedi, e todo mundo falou, ué, como assim? Me perdoa? O que aconteceu? Sabe o que foi interessante? É que é uma estratégia. O Sóstenes Cavalcante entendeu o seguinte, olha, agora é a hora de chegar até o Hugo Mota, bem no ouvidinho dele e falar, ô Mota, você tá perdendo força. O governo Lula não tá nem aí para você. Vem cá, se junta à oposição, vamos fazer um negócio acontecer? Pois é. Escuta o que o Merval falou aqui na Globo News. O fato de eu terem chamado o ex-presidente da Câmara, o Lira, para negociar, demonstra uma fraqueza do Mota. Diz que ele passou um dia muito incomodado com isso hoje. É muito perigoso. Mas devia ter ficado incomodado ontem, né? Mas hoje ele está... Durante a ação, né? Depois... É muito perigoso você ter um presidente da Câmara fraco. Exatamente. Num momento desse. E aí você tem um teste que, para mim, vai ser nos próximos dias. Quer dizer, qual foi esse acordo? Esse acordo ele inclui que a Câmara vai votar um novo projeto sobre prerrogativas dos parlamentares, vai votar um projeto sobre mudando a lógica sobre os direitos dos deputados, onde eles vão ser processados, etc., qual é o foro privilegiado que eles vão ter, se os processos vão para a primeira instância ou se permanecem apenas no Supremo. E a terceira questão é a anistia, que no fundo é a anistia para o Bolsonaro. E aí, se a Globo está preocupada, a gente fica feliz. Muito obrigado, né? O que está acontecendo? É que o Hugo Mota está começando a ceder. Está voltando atrás. Ele sabe que se a oposição realmente
Porque para pensar comigo, ó, é técnico, tá? Técnico. A oposição faz barulho. E a oposição tá ganhando o centrão para fazer barulho. A oposição ontem já mostrou que tem força para travar o Congresso. Inclusive, o PP e o União Brasil declararam apoio à oposição. O Hugo Mota viu, nossa, a oposição tem força para travar o Congresso. A base do governo também não tem força para travar o Congresso, Sandro? Eles não querem travar o Congresso, eles são o governo. Que governo quer um Congresso travado? Nenhum. Eles querem aprovar as pautas deles. Então, se a oposição já tem força o suficiente para travar o Congresso e a situação, a base do governo não quer isso, e o Mota viu que não vai conseguir segurar, porque o Centrão já está se juntando a ele, então o resultado final é, se não pode com eles, junte-se a eles. Hugo Mota viu que não vai conseguir gerir a Câmara dos Deputados sem a oposição. E que o Centrão está se alinhando à oposição. Não à toa, o Lira entrou na jogada. E depois que o Lira entrou na jogada, o Mota volta atrás, diz que vai pautar a anistia se for a decisão da maioria dos líderes na Câmara dos Deputados. Ou seja, o Hugo Mota deu todos os sinais que a pressão funciona, a pressão dá resultado. Dá uma olhada. O Paulo Bilinski fez uma publicação mostrando para vocês, olha, a pressão dá resultado. Ou seja, achou um presidente que, nas palavras da Globo News, é fraco. Então, é hora de pressionar. E o jogo é assim, pressiona, conversa. Pressiona, conversa. Então, essa semana é decisiva. Fez pressão, falou, e aí, vai pautar? Não, vamos esperar. Na próxima semana, vai fazer pressão de novo. A oposição já viu como que trava. O Hugo Mota. Escuta o que fala agora o Paulo Bilinski. Hugo Mota vai pautar a anistia não porque foi feito um acordo com ele, porque foi feito um acordo com os líderes. Esse é o ponto que o pessoal tem que entender. Não depende do Hugo Mota, depende da reunião de líderes. PP, União, PSD. Esses são os partidos que acordaram conosco, com o PL, pautar a anistia. Essa é a vontade dos líderes, essa vontade será cumprida. Parabéns, nossa obstrução teve sucesso. Resumindo, o que ele falou aqui é, olha, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Dá resultado. É só pressionar. E aí, o ponto interessante dessa pressão é o seguinte, quando você está calcado e fundamentado em fatos, aí o jogo fica mais interessante. Dá uma olhada. A rejeição ao ministro Alexandre de Moraes está crescendo e pode se tornar, segundo essa matéria da Gazeta do Povo, o novo antipetismo do Brasil. Ou seja, a base do Centrão já está tomando raiva do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. O pessoal já está começando a sentir o Bolsonaro como um perseguido político. Segundo a matéria do Gazeta do Povo, o que é o novo antipetismo? Durante anos, o antipetismo foi a principal força de mobilização da direita no Brasil. Agora, cresce uma nova rejeição. Não a um partido, mas a um poder, o judiciário, representado por Alexandre de Moraes. A prisão de Bolsonaro foi o estopim. A ordem de prisão contra Bolsonaro decretada por Moraes gerou revolta imediata. Mesmo antes da decisão ser oficial, as manifestações já estavam sendo convocadas por todo o país. Ruas cheias, discurso novo. Em São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Brasília, milhares saíram às ruas com uma pauta principal: impeachment de Moraes, um movimento que atraiu até quem se distanciou dos bolsonaristas. O povo perdeu medo, a ideia de que não se critique o STF está caindo. O caso Magnitsky e a reação do Alexandre de Moraes demonstram isso. O governo dos Estados Unidos aplicou uma sanção contra Moraes com base na lei Magnitsky, que é usada contra abusos de direitos humanos. No mesmo dia, o ministro fez um gesto obsceno. O repórter foi demitido e a cena viralizou, inflamou ainda mais os protestos, como se aquele sinal do dedo do meio fosse um sinal direto para você, cidadão brasileiro, para o Donald Trump, para o Congresso, ou seja, eu sou o todo-poderoso do mundo e mando em todo mundo.
o novo sentimento político cresceu. O que move as pessoas hoje não é um plano de governo. O que move as pessoas é a sensação de estar sendo injustiçado, censurado, calado. Ou seja, não adianta projeto de governo se o governo é autoritário. A última pesquisa mostra que 58%, das pessoas mostraram o desgaste da corte. Segundo a pesquisa, 58% dizem que tem vergonha total do Supremo Tribunal Federal. E a crítica está se espalhando cada vez mais. Estamos vendo nascer um novo movimento, não o antipetismo, o anti-STF. Ou melhor, o anti-Moraes. E o problema é que o STF entendeu que esse anti-Moraes pode se tornar anti-STF. É por isso que alguns ministros recuaram. E aí nós tivemos a vaza-toga número 2, que deu um impacto muito grande. A vaza-toga número 2 deu a interpretação de que existia uma justiça paralela. E aí ficou tão feio que nem eles estão conseguindo esconder mais que eles extrapolaram os limites da lei. E aí quando chegam matérias como essa aqui, que está sendo divulgada já na mídia tradicional, e não só nos canais que falam sobre isso, como por exemplo, aconteceu ontem, uma idosa condenada pelo 8 de janeiro foi espancada na cadeia depois das presas descobrirem o motivo da prisão. A defesa da aposentada Jusilene da Costa Nascimento, de 62 anos, que foi presa pelos atos do 8 de janeiro, declarou que a sua cliente foi espancada no presídio de Florianópolis e, por isso, solicitou a prisão domiciliar. As fotos estão viralizando. A mulher de 62 anos, presa pelos atos de 8 de janeiro, é espancada na prisão e revelaram o motivo dela estar presa. Por quê? Fez postagem. Não tinha nenhuma foto, nenhum documento, nada que provava que ela depredou nada no 8 de janeiro. Mas das redes sociais dela foi o motivo dela ir parar na cadeia. E aí a defesa participou de uma audiência pública na Câmara dos Deputados e mostrou a foto dela na prisão. Ontem, o Polon, que é advogado como eu, mas é deputado também, chegou para visitar um preso do 8 de janeiro. E aí, ao visitar os presos lá na Colmeia e na Papuda, ele chegou, foi barrado de entrar como deputado. A Constituição é clara. Os deputados são responsáveis pela fiscalização dos atos do Poder Executivo. E aí quem administra, os presídios é o Poder Executivo. Ou seja, violaram uma prerrogativa dele. Ele falou, mas peraí, pelo menos como advogado eu ainda posso atuar? Arrancou a AB e pediu para entrar, deixaram ele entrar. Segundo ele, chegou dentro da colmeia, uma senhora idosa disse o seguinte, olha, o que eles fizeram comigo aqui? Me jogaram água, me puseram dormir no chão num dia frio, e aí a carcereira chegava, fazia ofensas, jogava água e falava, pede para o seu mito vir te ajudar. Ou seja, a situação que estamos encarando hoje é que há uma pressão muito grande pela anistia. Então a anistia pode passar. E junto da anistia pode chegar também um impeachment. Hoje, o que eu posso dizer para você é que existe uma corda que está tensionada. Ela vai arrebentar um lado ou outro, porque os dois lados têm muito fundamento. Hoje a oposição está ganhando força. Aquele discurso que antes eles diziam ser um discurso bolsonarista está caindo por terra. E vocês vão entender por quê ainda nesse vídeo. Próximo bloco agora, o assunto deixa de ser anistia e começa a ser impeachment de Alexandre de Moraes. O entrave hoje para impeachment de Alexandre de Moraes não são mais os senadores. Os senadores já é problema resolvido. Como? Já tem o número de assinaturas necessárias. Aqueles que antes queriam se manter em cima do muro, que não queriam se manifestar, depois da Magnice, o jogo virou. Ah, tá, não seja inocente pensando que é por causa dos seus lindos olhos azuis. É por causa de medo do homem laranja? Sim. Então, esses senadores que antes não queriam colocar a assinaturazinha lá, agora falaram, opa, quer dizer que se eu não assinar, eu posso tomar uma Magnice no bumbum? Não, vou assinar. Eu disse para vocês que o movimento chamaria mais senadores e quem não assinasse ia uma listinha pro Trump. E o pessoal assinou. Tem assinaturas necessárias para o processo andar. Só que você tem que entender, tudo depende de um homem.
através da pauta negativa, do poder negativo. É o Alcolumbre que põe para andar ou não. E aí o Nicolas diz, olha, se o Alcolumbre está desrespeitando o pedido da maioria, se ele não é um líder, quem tem que sofrer o impeachment é ele. Então aquilo que era mirado para o Alexandre de Moraes, mira agora para o Alcolumbre. E quem pode ser o alvo de pedido de impeachment agora é o próprio Alcolumbre, tá? Nicolas quer impeachment de Alcolumbre após a negativa de Moraes. O Nicolas Ferreira sugeriu um impeachment de Davi Alcolumbre após a tentativa do presidente do Senado pautar o pedido contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em suas redes sociais, ao comentar uma publicação em que Alcolumbre afirma, abre aspas, que nem com 81 assinaturas dos senadores pretende pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E aí, nesse caso, pessoal, eu preciso fazer o meu papel de advogado, tá? Não cabe impeachment de ministro, de senador, né, de presidente do Senado. O que cabe é a cassação, tá? O impeachment, ele é prerrogativa do presidente da Câmara, do presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No caso dos senadores, não se trata de impeachment, é caso de cassação ou destituição do mandato da presidência do Senado, tá? Como que funciona? Se apresenta um pedido à mesa diretora, pode ser feito pelos senadores, qualquer senador, ou pelo povo. A mesa diretora da Câmara, do Senado, analisa, manda para o Conselho de Ética, que vota, e aí ele pode ser cassado. Então, só para abrir aqui, né, fica mais fácil para você entender, mas o termo técnico não é impeachment, tá? O termo técnico é cassação. Agora vem cá. Então, vamos falar impeachment, só para você entender. Então, quer dizer que estão pedindo impeachment do Moraes. Se o Davi Alcolumbre não colocar o impeachment do Moraes, o impeachment pode se voltar contra ele, certo? E a lei Magnitsky? Também pode. Então vem cá. Olha só, o Vinícius Carrion fez uma publicação onde ele falou, ó, eles sentiram. Moraes e o STF foram colocados contra a parede e há um risco real de impeachment porque eles ameaçam dar andamento ao julgamento contra os parlamentares. Ou seja, a Magnitsky pode chegar, inclusive, contra o Davi Alcolumbre. Escuta isso. Onde o Paulo Figueiredo explica é que pela lei Magnitsky, agora o Alcolumbre passa a ser alvo da lei. Por quê? De acordo com Paulo Figueiredo, ao não pautar o impeachment do Moraes, ele estaria colaborando com um sancionado pela lei Magnitsky, estaria colaborando, portanto, com um violador de direitos humanos. E aí a lei prevê, a lei Magnitsky, que quem apoia, suporta, né, ou, enfim, oferece resistência a esse tipo de pessoa, pode também ser sancionado. É isso que explica o Paulo Figueiredo. Então imaginem que situação complicada para o Alcolumbre, porque se ele não pautar o impeachment, pode tomar uma Magnitsky, e com todas as consequências que a gente já sabe que tem nessa lei. E do outro lado tem, sei lá, meia dúzia de ministros, não sei quantos, não sei, pressionando o Alcolumbre. Olha a situação que ele está. Ele está lascado. Literalmente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se o Alcolumbre colocar a votação do impeachment, quem quer a cabeça dele são os ministros do Supremo. Se ele não colocar, quem quer a cabeça dele é o Donald Trump. Vem cá, você queria estar na situação do Davi Alcolumbre? E eu vou mostrar para vocês qual é a reação do Supremo sobre impeachment. O que vocês precisam entender é que a chance do impeachment está mais real do que nunca. Dá uma olhada, até o UOL soltou a mão depois da Vaza Toga 2, mostrar que pessoas foram presas por causa de rede social. O jurista Maierovitch, ex-juiz, né? Ou melhor, juiz aposentado, falou abertamente sobre impeachment. Duas questões. Ou resolveram agora acreditar que a lei existe, ou estão com medo da lei do Laranjão, da Magnitsky. Qual que você acha? Alexandre de Moraes deve sofrer um impeachment depois da divulgação dos áudios dos seus auxiliares pelo jornal Folha de São Paulo. Ouvimos juristas aqui no All News. O professor Walter Maierovitch diz que sim. Passou do limite. Ele entra no campo, atenção, do abuso de poder. Estrutura sendo usada
para fim não previsto em lei, tem aí uma ilegalidade. Mas vamos centrar isso no Moraes, não vamos estender isso para legalidade de eleições, não. O que ele fez, e se foi abusivo, evidentemente tem consequências. Poderá uma das consequências, evidentemente, ser o impeachment. Alexandre de Moraes deve sofrer. Pois é, nós estamos falando da UOL partindo para cima do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E aí, nós tivemos vários questionamentos, não vou conseguir chegar até lá, né? Que eu tinha mais vídeos aqui para colocar para vocês, mas aí o vídeo vai ficar longo demais. Então vou pular a fala aqui, ó. Eu tinha colocado aqui para vocês, tá? Vai ficar para um próximo bloco a fala do Cristiano Beraldo e a fala do constitucionalista aqui, André Marsiglia, sobre, né, a inércia do Davi Alcolumbre e sobre o impeachment também. Mas eu não quero colocar esse vídeo muito longo. O que eu preciso mostrar para vocês? O Paulo Mansur disse que o STF já reúne, que o Senado já reúne a assinatura de 51 pessoas. Paulo Mansur disse que impeachment de Moraes já conta com mais de 50 assinaturas. O deputado Paulo Mansur, do PL, afirmou nesta terça-feira que o movimento pelo impeachment de Moraes do Supremo Tribunal Federal já reúne o apoio de 51 senadores. Ou seja, todos esses já estão dispostos a mover o impeachment do Alexandre de Moraes. E isso aí é a primeira vez que chega, né, a um nível desse tamanho, né, de pressão sobre o Alexandre de Moraes. O Márcio Bittar, ele falou sobre, não 51, mas 41 assinaturas necessárias e o que pode acontecer. Escuta isso aqui. Nós temos chegado a 41 assinaturas, podendo inclusive hoje chegar a 42. Isso é a maioria absoluta do Senado da República. Isso por si só é muito importante, porque você nunca teve na história da República um pedido de abertura de impedimento de um juiz da Suprema Corte brasileira, com a maioria absoluta assinando. E se nós lembrarmos que provavelmente a Câmara Federal vai acabar com foro privilegiado, e isso tem a ver com o resto, porque se você acaba com foro privilegiado, você tira a pressão que alguns ministros do Supremo exercem, a mídia tradicional vive dizendo isso, não estou criando nada novo, e ao mesmo tempo essa notícia de que o Senado da República conseguiu a assinatura da maioria absoluta e o Senado não abriu o processo, isso é uma manchete internacional. Quer dizer, o Brasil, o que acontece hoje aqui na política brasileira não é mais só uma questão nacional. Está claro, cada vez mais, que os Estados Unidos entendem que o Brasil, com o 5º mandato do Lula, 3 vezes ele, 2 vezes a Dilma, que ele fez, algum verniz de disfarce ele tirou de uma vez por todas. Então, as ações do governo Lula ao lado dos regimes mais autoritários do planeta está clara. A opção que ele fez pelo Irã em detrimento de Israel está mais claro do que isso, é impossível. É um país que financia todos os terroristas do planeta e tal. Então, claro e evidente que para os Estados Unidos é uma guerra, porque o Brasil se aliou com o governo do Lula aos inimigos dos Estados Unidos. Portanto, muito mais importante do que uma simpatia pessoal que o governo tem pela figura do nosso querido presidente Bolsonaro, é que Bolsonaro representa no Brasil o nome, claro que não sozinho, mas ele é o maior de todos, isso a gente precisa reconhecer, que representa a resistência dentro do Brasil a esse alinhamento que o Brasil, do PT, do Lula, está fazendo com as ditaduras do mundo inteiro. Então, resumindo isso aqui para vocês, a pressão hoje é que o Brasil é considerado um inimigo dos Estados Unidos, né, aqui no continente americano. Mas a Europa já começa a sentir também um impacto. Ninguém imaginava que um ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes o delataria. E olha só o que está acontecendo. Pessoal, boa tarde, tudo bom? Parabéns aí pelos 41 votos, pela pressão. Não podemos parar, isso aqui não significa que vai para frente, que vai ser pautado. Mas mesmo pautado, a luta não para, a luta continua. Porque não adianta derrubar um. Temos que derrubar todos os que estão junto com ele, todos os que estão enraizados. Estou aqui na Roma Termini, acabei de falar com deputados aqui da Itália e juntos nós vamos começar uma força-tarefa para poder fazer uma pressão aí no Brasil, ok? Estamos juntos, esperamos aí poder salvar o país. Força, pessoal! Vamos lá, pessoal. Eu já disse para vocês, tá? Eu não boto a minha mão no fogo pelo tagliaferro, né? Porque na época lá também não tinha muito o que fazer, estava mirado, né? Mas foi atrás, né, dos conservadores. E agora pode, né? E mostrou para mim muita coragem, o que me dá mérito a ele agora. Né, ele tem esse voto de confiança, porque enfrentar o Moraes não é fácil, tá? Não é fácil. Para um cara que foi ex-assessor, já tá
como alvo, mas ele sentiu certa segurança na Europa. Então, começa na Europa o movimento anti-Supremo Tribunal Federal. Só que agora, o principal de tudo, né, a cereja do bolo, é isso aqui, tá? Os ministros do STF chegaram ao cúmulo de fazer ameaças abertas, segundo uma jornalista, contra os deputados e senadores se o impeachment for aberto. Os ministros ameaçam reagir contra o Congresso se impeachment de Moraes avançar, diz uma jornalista. A jornalista que falou isso aqui é a Basília Rodrigues, né? Acho que da Globo, não sei. O jornalismo bastidores. Ministro do STF afirmam que vão levantar o mercúrio, fecha aspas, contra o Congresso se o processo de impeachment de integrantes da corte avançar. A expectativa é de que o processo, mesmo aberto, não seja aprovado. Caso contrário, magistrados destacam que podem dar andamento a julgamentos e investigações que estão pendentes contra deputados e senadores. Isso é justiça? Até o Joel Pinheiro, ô Joel, eu gosto do Joel, mas até o Joel Pinheiro, que é um passador de pano para as cagadas que eles fazem, né? Não aceitou e não concordou, né? Isso é o cúmulo do absurdo. Vocês chamam isso de democracia? Isso não é normal. Juízes usaram os processos como ameaça? Há alguma dúvida que o Supremo hoje acumula e usa um poder indevido? Tão ruim ou até pior que a ameaça de fazer o processo andar é a confissão de que ela deixa implícita. Tá cheio de processos contra parlamentares corruptos que não estão andando. Fica na gaveta esperando o momento certo. Isso é cumplicidade. Concordo. O impeachment do Alexandre de Moraes é pouco demais. Tem que descobrir quais os ministros que falaram exatamente isso aí. Porque esses têm que sofrer o impeachment junto, né? Tá na hora do povo acordar. Tá na hora de vocês da mídia, Joel Pinheiro. Pessoal, marca o Joel aí. Ô Joel. Pô, não dá pra passar pano no que tá acontecendo, cara. Faz isso não. Tá na hora de encarar que o Supremo já extrapolou todos os limites há muito tempo. É simples assim. E aí, para encerrar, uma fala do Nicolas Ferreira, justamente sobre esse ativismo judicial aí, contra, né, quem foi eleito pelo povo. Pessoal, isso aqui é de um nível absurdo que eu de fato não sei explicar. Dá só uma olhada. Ministros do STF afirmam que vão levantar o mercúrio contra o Congresso se o processo de impeachment de integrante da corte avançar. Expectativa é de que processo mesmo aberto não seja aprovado. Caso contrário, magistrados destacam que podem dar andamento a julgamentos, investigações que estão pendentes contra deputados e senadores da Justiça. Peraí. Quer dizer então que um processo democrático e constitucional, que é o impeachment de ministros do STF, avançar e der andamento, o STF já está ameaçando os deputados e senadores de dar continuidade em processos deles, ou seja, numa clara ameaça jurídica a esses deputados e senadores? Percebe que o primeiro passo que a gente tem que fazer de fato é o fim do foro privilegiado, para que deputados e senadores não sejam julgados pelo STF, para que não aconteça isso. Pressão em cima de quem é legitimamente eleito pelo povo. Pessoal, vocês entenderam, né? Então já não dá mais para disfarçar, já não dá mais para passar pano, tá certo? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vem cá, sempre tô dando um recado no final, né? Se você não quer ficar no meio dessa corda bamba, e mesmo que a coisa volte à normalidade, é tenso você ficar aqui no Brasil. Volta Bolsonaro, cai Bolsonaro, entra o Lula, todo mundo torcendo para cair Lula. A última vez que entraram no poder foi o quê? 16 anos. Tá disposto a esperar isso? Então, o que é o meu recado para vocês? Olha só, você tem que ter um plano B. Imagina se o pessoal da Venezuela, se o pessoal de Cuba não se preparasse antes. Não se preparou? Quem não se preparou? Eu mesmo conheço venezuelanos que quando viram o que estavam acontecendo, dolarizaram tudo. Saíram fora. Agora, imagina se você fica aqui esperando, né, o nosso real virar um bolívar. Você lembra de uma época que o dinheiro era considerado... era mais barato você usar as notas do bolívar para limpar o bumbum do que comprar papel higiênico? Você lembra desse período? Pois é isso que eles fazem com a moeda quando o socialismo assume o poder. O poder, o monopólio, fica na mão do Estado. Então, meu amigo, você tem que ter um plano B. O que eu recomendo? Uma outra residência, né? Um outro direito de viver em um outro país que tem estabilidade.
na América do Sul, Central, né, América Latina toda, o país com a maior estabilidade, pesquisa aí, chama-se Uruguai. Uruguai. Nem o Paraguai não tem a estabilidade que o Uruguai tem, chama-se Uruguai. Então, é o mais fácil de você tirar cédula, é o mais barato de você tirar cédula, pensa nisso como um seguro liberdade. Clica aqui na descrição, entre em contato. Se o seu interesse é imigração, fala, eu quero falar sobre imigração. Se o seu interesse é falar sobre holding offshore, Sandro, eu tenho um patrimônio bom, eu preciso proteger o meu patrimônio, é holding offshore. Você clica aqui e fala conosco, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Até daqui a pouco no nosso Chá da Tarde.